Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me engole e dá vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, tema 10, capítulo 17, do volume 3, 2 de dezembro de 1899, eloquente elogio da cruz. Encontrando-me em meu estado habitual, estava muito aflita por certas coisas que não é lícito dizer aqui. Ó amável Jesus! Querendo aliviar-me na minha aflição, veio com um aspecto todo novo. Me parecia vestido de cor celeste. Encontrando-me muito aflita por certas coisas que não é lícito dizer aqui, o amável Jesus, querendo aliviar-me na minha aflição, veio com um aspecto todo novo. Me parecia vestido de cor celeste, todo adornado de sinos pequenos de ouro, que ao baterem umas nas outras ressoavam com um som jamais ouvido. Ante o aspecto de Jesus e o harmonioso som, me senti encantar e aliviar em minha aflição, que como fumaça se afastava de mim. Eu teria permanecido ali em silêncio, tanto me sentia encantar as potências de minha alma, se o bendito Jesus não tivesse rompido meu silêncio ao me dizer: minha querida filha, todos estes sinos são tantas vozes que te falam do meu amor e que te chamam a amar-me. Agora deixe-me ver quantos sinos você tem que me falem de seu amor e que me chamem a te amar. E eu, toda cheia de vergonha, disse-lhe: ah, Senhor, que dizes? Eu não tenho nada, não tenho outra coisa senão defeitos. Então Jesus, compadecendo-me da minha miséria, continuou a dizer-me: tu não tens nada, é verdade. Pois bem, quero adornar-te. Tá, tu não tens nada, é verdade. Pois bem, quero adornar-te, eu com os meus sinos, a fim de que possas ter tantas vozes para me chamar e para me demonstrar o teu amor. Assim parecia que, como uma faixa adornada destes sininhos, me apertava a cintura. Depois disso, fiquei em silêncio e ele acrescentou: hoje quero entreter-me contigo. Diz-me alguma coisa. E eu: você sabe que todo o meu contentamento é estar junto contigo. E tendo-te a ti, tenho tudo. Por isso, possuindo-te a ti, parece-me que não tenho outra coisa que desejar, nem que dizer. E Jesus disse: faz-me ouvir a tua voz, que recria o meu ouvido. Conversemos um pouco juntos. Eu te falei tantas vezes da cruz, hoje deixa-me ouvir-te falar da cruz. Eu me sentia toda confusa. Não sabia o que dizer, mas ele me enviou um raio de luz intelectual. E para agradá-lo, comecei a dizer: meu amado, quem te pode dizer que coisa é a cruz? Só a tua boca pode falar dignamente da sublimidade da cruz. Mas já que queres que eu fale, está bem, faço. A cruz sofrida por ti libertou-me da escravidão do demônio e me desposou com a divindade. Com nó indissolúvel, a cruz é fecunda e me sustém a graça. A cruz é luz e me desaponta do temporal e me descobre o eterno. A cruz é fogo, e tudo que não é de Deus o transforma em cinzas, até me esvaziar o coração do menor fio de erva que possa estar nele. A cruz é moeda de inestimável preço, e se eu tenho, esposo santo, a fortuna de possuí-la, me enriquecerei de moedas eternas, até me tornar a mais rica do paraíso. Porque a moeda que corre no céu é a cruz sofrida na terra. A cruz faz-me conhecer mais a mim mesma, e não só isso, mas dá-me o conhecimento de Deus. A cruz enxerta-me todas as virtudes. A cruz é a nobre cátedra da sabedoria incriada, que me ensina as doutrinas mais altas, sutis e sublimes. Assim que só a cruz me revelará os mistérios mais escondidos, as coisas mais recônditas, a perfeição mais perfeita e escondida aos mais doutos e sábios do mundo. A cruz é como água benéfica que me purifica. Não só isso, senão que me fornece o nutrimento às virtudes. Faz-me crescer e só me deixa quando me conduz à vida eterna. A cruz é como o orvalho celeste que me conserva e me embeleza o belo lírio da pureza. A cruz é o alimento da esperança. A cruz é a tocha da fé obrante. A cruz é aquele lenho sólido que conserva e mantém sempre aceso o fogo da caridade. A cruz é aquele pau seco que faz desvanecer e pôr em fuga toda a fumaça de soberba e de vanglória, e produz na alma a humilde violeta da humildade. A cruz é a arma mais poderosa que fere os demônios e me defende de suas garras. Assim que a alma que possui a cruz é de inveja e admiração aos mesmos anjos e santos, de raiva e desdém dos demônios. A cruz é o meu paraíso na terra, de modo que se há o paraíso de lá dos bem-aventurados, que são as alegrias, o paraíso daqui são os sofrimentos.
A cruz é a corrente de ouro puríssimo que me une contigo, meu sumo bem, e forma a união mais íntima que se possa dar, até fazer desaparecer meu ser e me transforma em ti, meu objeto amado, tanto de sentir-me perdida em ti e vivo de tua mesma vida. Depois de dizer isto, não sei se são desatinos, meu amável Jesus, ao meu ver, todo se comprazia e, levado por um entusiasmo de amor, todo me beijava e me disse: Bravo, bravo, a minha amada filha disse muito bem. Meu amor é fogo, mas não como fogo terreno, que onde quer que penetre, tudo o torna estéril e reduza tudo a cinzas. Mas meu amor é fecundo e só esteriliza o que não é virtude. Mas a tudo mais dá vida e faz germinar as belas flores, faz produzir os mais requintados frutos e converte a alma no mais delicioso jardim celestial. A cruz é tão poderosa que comuniquei-lhe tanta graça que a tornei mais eficaz que os próprios sacramentos. E isto porque, ao receber o sacramento do meu corpo, são necessárias as disposições e o livre concurso da alma para receber as minhas graças, que muitas vezes podem faltar. Com a cruz, mas a cruz tem a virtude de expor a alma à graça. Então é lindo, né? Meu Deus, é muita coisa maravilhosa que a Luísa fala da cruz. O que eu posso falar da cruz é que é isso, né? Ela é o paraíso mesmo na Terra. Os sofrimentos é o paraíso na Terra, é o sinal, né, de que a gente está sendo um canal mesmo, verdadeiramente, da vida de Jesus, enquanto a gente sofre e oferece sofrimentos. É um sinal claro de que Jesus está morando em nós e estamos enxertados plenamente na divindade quando aceitamos sofrer qualquer coisa. E a cruz vai trazer, né, toda a purificação que é necessária para a gente conhecer o que é nosso, o que é de Deus, né? A cruz vai trazer toda a força que é necessária, todas as confirmações necessárias para a paz acontecer no nosso ser, né? E defende a gente do mal, né? Do demônio, nos vence, faz a gente vencer o demônio quando a gente sofre e aceita o sofrimento. Então, o demônio, ele justamente usa o sofrimento para dizer que nós não somos amados, né, que não valeu nada a nossa vida, porque a gente está sofrendo e tal. Mas se a gente sofre com amor, né, entende que é esse o bem que Deus tem para nós nessa terra, para a gente poder garantir, né, milhões e milhões de graças infinitas para nós e para as almas que, né, para quem a gente trabalha, intercedendo e tudo mais, reparando. Aí o demônio não tem o que falar com a gente, né? Ele não tem, então é muito interessante. A cruz é o paraíso na terra, né? Que o paraíso dos bem-aventurados são alegrias, mas o paraíso daqui são sofrimentos. Então é uma corrente de ouro puríssimo que me une contigo. Então a cruz nos une plenamente, nos faz semelhantes a Jesus quando sofremos a cruz. E a gente aprende muita coisa com a cruz, ela revela tudo que nós somos, né? Não deixa uma mancha sobrar, né? Porque revela tudo que nós somos verdadeiramente. Se na hora da cruz a gente está sentindo algum mal-estar, qualquer coisa a gente vai saber, né? O que nós somos por essência. Se a gente, né? Porque sofrer dói mesmo, é uma coisa ruim mesmo, não deixa de ser ruim. O sofrimento tem que ser ruim. Mas aí revela se a gente realmente suporta. Se a gente consegue sorrir apesar do sofrimento, consegue ver o valor do sofrimento. Aí a gente vai sendo revelado que realmente, se a gente ama ou não, se a gente entende ou não a Deus e tudo mais, né? Tudo que for estudo, conhecimento, vida de oração, vai se firmar na hora da cruz, né? Na hora da provação, na hora da tribulação. E é isso, a gente não vê o mal nisso, a gente só vê o bem, né? E cresce cada vez mais diante de Deus e das pessoas também, com amor verdadeiro, com paciência verdadeira, né? Invicta, real. E aí a gente vai realmente nos posicionando diante de Deus, né, e vendo nada que realmente somos, né, que sem Ele nós não conseguimos carregar a cruz, não, de jeito nenhum. Então aí a gente vê que sem a ajuda dele, sem a verdade que vem dele sobre a cruz, a gente não gosta da cruz. Então só com Jesus é que a cruz tem um valor verdadeiro. Então tem que estar ele presente para a gente poder vivenciá-la. Se a gente não vê, né, o sentido em Jesus, aí a gente vai ficar realmente lastimado, murmurando. A gente pode até fingir que está aguentando a cruz, mas se a gente não estiver de verdade, né, Jesus vai revelar, né? Se aquilo está realmente pesado demais, que você não tolera mesmo, ele vai revelar para você ainda as suas dificuldades que você tem para lidar com o sofrimento, e isso vai te trazer muitos elementos para melhorar, para pedir, para orar muito, para pedir para Jesus mudar mais ainda o seu coração, né? E transformar você mais, amém? É o que eu posso dizer da cruz, amém, Fiat, amém, amém, amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas.
Dá-me o gole da vontade divina, minha alma, dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Eloquente elogio da cruz. Encontrando-me muito aflita por certas coisas que não é lícito dizer aqui, o amável Jesus, querendo aliviar-me na minha aflição, veio com um aspecto todo novo. Me parecia vestido de cor celeste, todo adornado de sinos pequenos de ouro, que ao baterem umas nas outras ressoavam com um som jamais ouvido. Ante o aspecto de Jesus e o harmonioso som, me senti encantar e aliviar em minha aflição, que como fumaça se afastava de mim. Eu teria permanecido ali em silêncio, tanto me senti encantar as potências de minha alma, se o bendito Jesus não tivesse rompido meu silêncio ao me dizer: minha querida filha, todos esses sinos são tantas vozes que te falam do meu amor e que te chamam a amar-me. Agora deixe-me ver quantos sinos você tem que me falem do seu amor e que me chamem a te amar. E eu, toda cheia de vergonha, disse-lhe: ah, se o que dizes, eu não tenho nada, não tenho outra coisa que senão defeitos. Então Jesus, comparecendo-se da minha miséria, continuou a dizer-me: tu não tens nada, é verdade. Pois bem, quero adornar-te eu com os meus sinos, a fim de que possas ter tantas vozes para me chamar e para me demonstrar o teu amor. Assim parecia que, como uma faixa adornada destes sininhos, me apertava a cintura. Depois disso fiquei em silêncio e ele acrescentou: hoje quero entreter-me contigo, diz-me alguma coisa. E eu: você sabe que todo o meu contentamento é estar junto contigo. E tendo-te a ti, tenho tudo. Por isso, possuindo-te a ti, parece-me que não tenho outra coisa que desejar nem dizer. E Jesus, faz-me ouvir a tua voz que recria o meu ouvido. Conversemos um pouco juntos. Eu te falei tantas vezes da cruz, hoje deixa-me ouvir te falar da cruz. Eu me sentia toda confusa, não sabia o que dizer, mas ele me enviou um raio de luz intelectual e, para agradá-lo, comecei a dizer: meu amado, quem te pode dizer que coisa é a cruz? Só a tua boca pode falar dignamente da sublimidade da cruz. Mas já que queres que eu fale, está bem, faço. A cruz sofrida por ti libertou-me da escravidão do demônio e me desposou com a divindade, com um nó indissolúvel. A cruz é fecunda e me sustém a graça. A cruz é luz e me desaponta do temporal, é verdade. E me descobre o eterno. A cruz é fogo e tudo que não é de Deus transforma em cinza, até me esvaziar o coração do menor fio de erva que possa estar nele. A cruz é moeda de inestimável preço, e se eu tenho exposição da fortuna de possuí-la, me enriquecerei de moedas eternas, até me tornar mais rica do paraíso, porque a moeda que corre no céu é a cruz sofrida na terra. A cruz faz-me conhecer mais a mim mesma, e não só isso, mas dá-me o conhecimento de Deus, é verdade. A cruz enxerta-me todas as virtudes, a cruz é a nobre cátedra da sabedoria incriada, que me ensina as doutrinas mais altas, sutis e sublimes. Assim que só a cruz me revelará os mistérios mais escondidos, as coisas mais recônditas, a perfeição mais perfeita escondida aos mais doutos e sábios do mundo. A cruz é como água benéfica que me purifica, não só isso, senão que me fornece o nutrimento das virtudes, faz-me crescer e só me deixa quando me conduz à vida eterna. A cruz é como um vale celeste, que me conserva e me embeleza o belo lírio da pureza. A cruz é o alimento da esperança. A cruz é a tocha da fé obrante. A cruz é aquele lenho sólido que conserva e mantém sempre aceso o fogo da caridade. A cruz é aquele pau seco que faz desvanecer e põe em fuga toda a fumaça de soberba e de vanglória, e produz na alma a humildade, a humilde e violenta, e produz na alma a humilde e violeta da humildade. A cruz é a arma mais poderosa que fere os demônios e me defende de suas garras. Assim que a alma que possui a cruz é de inveja e admiração aos mesmos anjos e santos, de raiva e desdém aos demônios. A cruz é meu paraíso na terra, de modo que se o paraíso de lá dos bem-aventurados são as alegrias, o paraíso daqui são sofrimentos. A cruz é a corrente de ouro puríssimo que me une contigo, meu sono bem, e forma a união mais íntima que se possa dar, até fazer desaparecer meu seio e me transformar em ti, meu objeto amado, tanto de sentir-me perdida em ti e vivo de tua mesma vida. Depois de dizer isso, não sei se são desatinos, meu amável Jesus, ao me ouvir tudo, se comprazia, e levado por um entusiasmo de amor, todo me beijava e me disse: bravo, bravo, a minha amada filha disse bem.
Meu amor é fogo, mas não como fogo terreno que onde quer que penetre tudo torna estéril e reduz tudo a cinzas. Meu fogo é fecundo e só esteriliza o que não é virtude, mas a tudo o mais da vida e faz germinar as belas flores, faz produzir os mais requintados frutos e converte a alma no mais delicioso jardim celestial. A cruz é tão poderosa e comunica-lhe tanta graça que a tornei mais eficaz que os próprios sacramentos, isto porque ao receber o sacramento do meu corpo, são necessárias as disposições e o livre concurso da alma para receber as minhas graças, que muitas vezes podem faltar, mas a cruz tem a virtude de dispor a uma graça. Então a cruz tem virtude de dispor a uma graça, né? Então ele está falando sobre a graça. Ele não está falando da divina vontade, né? Ele está falando sobre a graça. E tá mais que os próprios sacramentos, né? Porque requer disposição da pessoa, às vezes a pessoa não está apta para receber o sacramento por diversos motivos, ela não tem disposição interior, tem impedimento, às vezes ele não é da religião católica, né, não fez o não fez o processo todo, né, de batismo, de crisma, de cumprir a comunhão, todo o processo de caminhada do catecúmeno, né, não fez nada disso. Ela não é católica, é de outra denominação, mas a cruz está na vida de todo mundo, né? A cruz, ela não tem essa limitação que os sacramentos têm, porque os sacramentos também são meios que fazem parte da vida na graça, né? Dos méritos de Jesus, alcançados por Jesus, para a pessoa viver na graça. Não é na divina vontade, são meios, né, para a alma estar na graça, que é a salvação, os méritos de Cristo, né? A vivência das virtudes. E a cruz, ela é poderosa porque ela pode estar com qualquer pessoa e não tem esse impedimento. A limitação que às vezes o sacramento tem, a cruz não. Então, qualquer pessoa, pode ser um budista, né, pode ser um muçulmano, passa por sofrimento, tem cruz. Então, é uma forma assim que ninguém fica sem e que Deus pode trabalhar na alma de todo mundo. Jesus fala que a cruz é como uma segunda pia batismal, né, para a alma. Né? Mas é claro que depende da resignação da alma aceitar o sofrimento, né, porque vai ser de acordo com o que a alma aceita. Mas ela é sempre luz, né, porque ela revela o grau de amor e de união que a pessoa tem com Deus se revela pela cruz, né? Porque quando vem um sofrimento, como é o comportamento da pessoa? Ela para o bem que ela começou? Ou ela continua louvando a Deus e amando a Deus? Ou ela começa a blasfemar? Então, isso também é luz, entende? A cruz traz luz, porque faz a pessoa conhecer ela mesma, né? E saber se realmente ela está se movendo por um amor verdadeiro a Deus. E é legal, né? Porque é o próprio Jesus falando através da Luísa, né? A gente, nós mesmos, não sabe dizer nada, né? É o próprio Jesus que dá essa luz e que capacita. Mas o bonito é que ele quer ver a alma falando, né? É as próprias palavras dele na alma. Isso é um deleite para ele, uma alegria, um gozo para ele. Ver a própria alma, né? Recebendo na inteligência dela e através da boca dela comunicando aquelas palavras, né? Então é muito bonito, né? Aí ela vai falar aqui, da cruz, né? Deixa eu pegar aqui quando ela começa. Então, olha, você vê a cruz sofrida por ti, né? Que Jesus carregou na redenção, libertou-me da escravidão do demônio, da condenação, olha lá, e me desposou com a divindade, com um nó indissolúvel. Então, a graça da salvação, de pertencimento a Deus, né? A cruz é fecunda e me sustenta a graça. A cruz é luz e me desaponta do temporal, é verdade. Porque quando a gente passa por um desapontamento, por uma decepção, às vezes a gente é tão apegado a uma coisa e quando a gente perde aquilo, né, então aquilo te desaponta do temporal, né, depois, pra quê? Você viveu em função daquilo, mas não tem mais. É o desapontamento, né, ela produz uma dor, e essa dor produz um tédio na alma das coisas terrenas. É muito importante o que a cruz faz para levar a pessoa ao despojamento, né. Às vezes a pessoa é tão apegada a alguém, por exemplo, aí ela é traída por essa pessoa, às vezes ela precisa passar por essa cruz, porque ela põe a confiança toda na pessoa, ela idolatra a criatura, né. E quando essa criatura desaponta, né, porque ela vai desapontar, ela é miséria, né, isso é bom, e Jesus não impede que ela sofra isso, por quê? Porque isso vai ser luz para ela, entende? Porque qual luz que vai ser? Nossa, eu peguei esse amigo, eu coloquei esse amigo como primeiro lugar da minha vida, pus essa pessoa como o primeiro lugar da minha vida, eu fiz tudo por essa pessoa, eu agi errado, né, e olha para você ver, fui confiar no homem, fui pôr minha segurança no homem, e olha para você ver o desapontamento que eu recebi. Isso que dá, né, por confiança no ser humano. Então, todo entendimento, tudo que vai sendo desenvolvido em cima daquele desapontamento, todo aprendizado que aquele não que ela recebe,
aquele desgosto que ela tem. É luz, é produz, né? Traz uma luz para ela também, né? Então, assim, tudo tem luz, tá? A cruz traz luz, e às vezes a luz da cruz não é assim. Aí eu tenho que passar por essa cruz, porque às vezes é uma situação de desordem que você tá ali. Imagina uma mulher apanhando do marido, levando soco na cara. Aí ela pensa, né? Porque a gente tem que trazer para a divina vontade, né? Na santidade da virtude, a pessoa vai ver a luz nisso. Ela vai pensar, não, mas não tem problema. Eu vou ofertar para Deus pela conversão do meu próprio marido. Eu vou aceitar o soco na cara. E muitas das vezes ela pensa que ali está a santidade, né? Dela oferecer, aí eu sou uma segunda Santa Rita, né? Eu vou apanhar do meu marido e vou oferecer isso pelos pecadores e tal. E a pessoa acha que Jesus está satisfeito com aquilo. Mas às vezes ela tá se vendo bonita, né? Sendo, aguentando aquilo, né? Mas o marido tá no pecado, né? E a cruz, na divina vontade, muitas das vezes não é essa, né? Ao contrário, é a situação chata de você ir lá e ter que ir no seu marido. É o processo chato de fazer justiça, da exposição, da vergonha de ter que ir numa delegacia, mas ter que entregar o seu marido, da dor que você vai sentir dor, porque você é uma pessoa, apesar de. Mas você tem que fazer o que é justo, né? Então, a cruz dessa dor, às vezes você vai ficar com raiva, vai querer vingança, você vai ficar, os familiares vai ficar contra você, que não sabe de verdade o que está acontecendo. Pode as pessoas se voltar contra você de uma atitude de justiça que você fez, de ordem, mas as pessoas se voltar contra você. A cruz de enfrentar aquela solidão, né? Mas é a cruz que Jesus quer, na vontade divina, através daquele ato de justiça, né? Então, assim, não é do jeito que você imagina, né? Aí eu tenho que aguentar as pancadas e ser escrava, não, né? Então a luz, muitas das vezes, da cruz é porque uma situação está dando problema e tem uma luz ali, Jesus está mostrando, opa, tem que resolver isso, não pode ficar desse jeito. Então, às vezes, a luz da cruz não é, filha, eu tô com você nisso, sofrendo isso. Às vezes não é, às vezes é uma luz para sua inteligência. Olha, filha, tem que pensar melhor do jeito que você está fazendo aí, tem algo de errado aí, tem uma desordem aí, tem que resolver isso aí, né? Não, não é normal isso, né? Então, ele quer iluminar a sua inteligência, né? Para resolver as coisas, né? Igual, por exemplo, a minha menina tá muito chorona, né? Mas eu sei que é uma fase, mas tem luz, tá? Como lidar com a criança, né, de 6 meses? Então, assim, eu posso pensar assim, ah, mas é porque ela quer muito meu colo, então eu vou aceitar essa cruz e ficar o dia todo com a criança na mão. E ela não gosta nem que eu saia de perto dela, é uma cruz muito difícil, porque eu tenho que fazer as coisas, mas eu não vou ficar sem fazer, porque eu tenho que ficar sempre com a criança na mão e ela precisa me ver, eu por perto. Mas eu vou aceitar que vai passar. Espera lá, vamos usar a inteligência, né? Tá, tem uma luz aí, tem alguma coisa aí que tem que ser corrigida. Então, onde está a cruz? Aonde realmente está a luz da cruz? É que às vezes é uma cruz que não está servindo de nada. Você está fazendo a vontade humana, achando que é a vontade divina. Ah, então a informação da vontade divina é que eu tenho que ser escrava da minha filha, ela que manda. Se ela chorar, eu tenho que estar lá. Eu não posso sair do campo de visão dela. Opa, tem uma forma, desde pequenininho, falando isso, ela tá chorando. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 2 de dezembro de 1899. Eloquente elogio da cruz. Encontrando-me muito aflita por certas coisas que não é lícito dizer aqui, o amável Jesus, querendo aliviar-me na minha aflição, veio com um aspecto todo novo. Me parecia vestido de cor celeste, todo adornado de sinos pequenos de ouro, que ao baterem uma nas outras ressoavam com um som jamais ouvido. Ante o aspecto de Jesus e o harmonioso som, me senti encantar e aliviar em minha aflição, que como fumaça se afastava de mim. Eu teria permanecido ali, em silêncio. Tanto me sentia encantar as potências de minha alma, se o bendito Jesus não tivesse rompido meu silêncio ao me dizer: minha querida filha, todos estes sinos são tantas vozes que te falam do meu amor e que te chamam a amar-me. Agora deixe-me ver quantos sinos você tem, que me falem de seu amor e que me chamem a te amar. Interessante, né, que ela estava aflita, né? Muito aflita, muito aflita. E Jesus, para aliviar, trouxe esses sinos, né? Chegou
com esse aspecto novo, todo cheio de os sinos que ressoavam, né? E aí ela ficou encantada com esse som e a aflição sumiu. E a aflição sumiu. E o que era esse som? Esse som falou para ela, né? Ele falou que esse som são vozes que te falam do meu amor. Então, os sons falavam do amor de Deus e ela ficava aliviada. E aí Jesus falou para ela, eu quero. Ele queria ouvir esses sinos vindo dela também, né? Chamando, amando ele, chamando para amar. E alivia ele também, né? Aí eu fiquei pensando, então, assim, nos sofrimentos, quando a gente, como a Aline estava falando, nos sofrimentos, quando a gente vê Jesus nesse sofrimento, quando a gente vê, entende a luz, né, o sofrimento, vê Jesus, vê Deus, entende isso, a gente fica em paz, mesmo no meio do sofrimento, quando a gente tem esse conhecimento, sabe? Então, assim, que o amor, saber desse amor, conhecer esse amor de Deus, entender o valor da cruz, faz a gente ficar em paz. Some a aflição, você não fica só ali na aflição, porque a cruz, a situação é complicada mesmo. Tem situações muito complicadas que a gente passa que realmente causam sofrimento na nossa carne ali. Mas o conhecer o valor desse sofrimento e oferecer esse sofrimento para Deus e saber que Deus está ali, que o paraíso, todo esse conhecimento, que o paraíso na terra é da alma. Saber de tudo isso que Jesus fala da cruz te faz ficar, mesmo no meio do sofrimento, em paz. E aí é o que a Nossa Senhora tava, eu lembrei hoje que eu estava conversando com a minha mãe. E aí a Nossa Senhora falou, né, na meditação lá do dia 26, que é interessante o jeito que a Nossa Senhora fala. Ela relata a situação, mas ao mesmo tempo ela vai e fala. Mas a divina vontade, eu estava no mar de felicidade, mesmo no meio dessa aflição e tudo. Tá tudo bem, né? Tipo assim, e a gente faz a mesma coisa. Então, no meio do sofrimento, a gente está em paz pelo conhecimento, por saber Deus está ali naquele sofrimento. A cruz é a encarnação de Deus na alma. Então, a gente está num sofrimento, mas deixa a vontade divina fluir nesse sofrimento, coloca ela no trono e a gente está em paz, porque a felicidade é a divina vontade, não é a situação humana, assim, a felicidade está na divina vontade. Aí eu contando pra minha mãe, ela perguntou como que tava a situação lá em casa, né? Ela me perguntou, e a faxineira, você conseguiu? Eu falei, não, mas não consegui, não. Eu arrumei uma, mas ela não veio, ela veio, mas ela não deu muito certo, e não sei o quê, mas eu arrumei, eu vou chamar outra semana que vem. E eu chamei essa semana uma empresa, mas chamei, aí fiquei contando pra ela a situação, né? O jeito que tava. Aí ela, minha filha, mas que dia que vai acabar isso? Eu falei, nunca, mãe, vai ser sempre assim. Falei, vai ser sempre assim. Ela, como que vai ser, quando que vai acabar isso, essa correria, né? Tipo, tanta coisa que você tem que fazer. Eu falei, não, mãe, é sempre assim. Aí eu contei pra ela a situação real que estava acontecendo e eu, mãe, mas tá tudo bem. Eu tô bem, eu tô feliz, eu não tô triste, eu não tô abatida, eu não tô desanimada, não tô... Deus tá em tudo, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô em paz, né? Eu lembrei, você fica é, vendo Deus na situação. É muito interessante. E mesmo assim você está em paz e feliz. Aí eu achei muito interessante isso aqui que ela falou. Ele falou: o som do sino são vozes que te falam do meu amor. E a aflição dela sumiu. E eu, toda cheia de vergonha, disse-lhe: Ah, Senhor, o que dizes? Eu não tenho nada. Não tenho outra coisa senão defeitos. E a cruz, as coisas que acontecem, as dificuldades, é, gente, só traz solução, só traz luz. Né? Como Jesus falou, tá falando hoje. A cruz é solução. Então, a cruz está falando do amor de Deus por nós. As situações difíceis que a gente passa, a situação complicada que a gente passa, justamente aquela situação complicada, Deus está trazendo uma luz ali para te mover a ordenar alguma coisa, para você sair daquela situação. Que a gente é pequeno, às vezes a gente não enxerga o que está desordenado, o que tá fora do lugar. A gente precisa dar luz. E aí, justamente o sofrimento é um sinal de que alguma coisa está errado, muito errada. E que a gente precisa tomar uma atitude e resolver, que não é que Deus quer que a gente fique naquela situação,
né? Então vem o amor de Deus, a gente enxerga o amor de Deus na situação de sofrimento. Esse sininho do amor dele está tocando quando vem uma situação que está fazendo a gente sofrer. Quando a gente está sofrendo. É muito incrível. A gente vê dessa forma. Quando a gente tem essa luz, você fica sempre em paz. Você vê esse sininho tocando do amor de Deus na situação mais difícil. Numa situação muito difícil. É o sininho do amor de Deus que está tocando para poder ordenar alguma coisa. Ordenar as coisas, colocar as coisas no lugar. Te ensinar. A cruz nos ensina demais. Meu Deus, como ensina. Eu lembrei de uma situação aqui que aconteceu no trabalho. Muito complicada. Um sofrimento, assim. Uma situação grave que aconteceu aqui de, de um processo, né, que eu estava mexendo na minha atividade e aí a gente recebeu uma multa. Aí é um sofrimento, recebeu uma multa altíssima e eu tenho que ir lá defender para poder fazer o recurso, né, e tudo. Aí Jesus me mostrou, eu só vi luz, eu falei, gente, isso é solução, é uma solução que Deus está trazendo essa multa. É uma solução, como assim uma multa é uma solução? Porque quando eu recebi a multa, eu vi, nossa, isso aqui tem um problema grave aqui, de falta de controle. É uma falta de controle muito grande, que, como é muita coisa para fazer, às vezes a gente deixa uma coisa assim, acaba ficando sem o olhar, assim. E aí Deus estava querendo que eu olhasse para essa situação, para eu poder ter mais cuidado, para eu poder ter mais controle. Nossa, depois que veio essa multa, eu falei, Jesus, como abriu, assim. Era só a multa me fez ver assim, que eu tinha um problema, que era só a pontinha de um iceberg, que eu tinha que ver o iceberg todinho e cuidar para a situação não descontrolar muito assim. Então, depois que eu recebi a multa, foi esse sininho tocando do amor de Deus me mostrando ali, sabe, ali a cruz é solução. Solução é salvação, solução é salvação da alma, né? É salvação da alma porque foi por meio da cruz que Jesus nos salvou. Que veio a redenção, foi por meio do sofrimento. Ele se tornou um de nós e divinizou todos os atos mais pequenos, né? Ele se tornou um de nós, sofreu. Então, como falou nos 31 dias, um desses dias, acho que foi no dia 25, 26, não sei, foi 25, que Jesus falou, é fácil a gente se tornar outro ele. Ele fala muito, né, da gente se tornar outro ele. É fácil se tornar outro ele, porque ele asfaltou o caminho, ele abriu os caminhos, ele aplanou os caminhos, porque ele se tornou um de nós no sofrimento. Ele se encarnou e veio sofrendo e sofreu tudo que a gente sofre. Sofreu. Ele sofreu. Então, se ele sofreu, para a gente ser outro Cristo, a gente sofrer e não nos falta sofrimento. Então, é por meio da cruz que veio a salvação. Então, mas aí também a cruz vem para trazer solução também para a gente ver, para a gente enxergar. Porque quando o sofrimento é consequência, às vezes, da desordem, é consequência de desordem, consequência da gente não estar fazendo as coisas como deveria estar fazendo. Aí vem uma consequência e a gente sofre com isso. Aí, nesse momento do sofrimento, a gente enxerga que está errado e tem que voltar, que tem que voltar. O sofrimento traz essa luz para a gente converter, para a gente ser purificado, para a gente mudar o jeito de fazer as coisas, o jeito de lidar com alguma situação. A cruz traz isso, o sofrimento traz isso, essa luz para a gente ver que tá fazendo alguma coisa que está desordenado, né? Aí ela falou. Então Jesus, compadecendo-se da minha miséria, continuou a dizer-me: Tu não tens nada, é verdade. Pois bem, quero adornar-te eu com os meus sinos, a fim de que possas ter tantas vozes para me chamar e para me demonstrar o teu amor. Assim parecia que com uma faixa adornada destes sininhos me apertava a cintura. Depois disso fiquei em silêncio e ele acrescentou: Hoje quero entreter-me contigo. Diz-me alguma coisa. E eu: Você sabe que todo o meu contentamento é estar junto contigo. E tendo-te a ti, tenho tudo. Por isso, possuindo-te a ti, parece-me que não tenho outra coisa que desejar, nem o que dizer. E Jesus: Faz-me ouvir a tua voz que recria o meu ouvido. Conversemos um pouco juntos. Eu te falei tantas vezes da cruz. Hoje deixa-me ouvir-te falar da cruz. Eu me sentia toda confusa, não sabia o que dizer. Mas ele me enviou um raio de luz intelectual. E para agradá-lo, comecei a dizer:
Meu amado, quem te pode dizer que coisa é a cruz? Só a tua boca pode falar dignamente da sublimidade da cruz. Mas já que queres que eu fale, está bem, faço-o. A cruz sofrida por ti libertou-me da escravidão do demônio e me desposou com a divindade, com nó indissolúvel. A cruz é fecunda e me sustém a graça. A cruz é luz e me desaponta do temporal e me descobre o eterno. A cruz é fogo e tudo que não é de Deus o transforma em cinzas. Então, na cruz a gente é purificado, né? Na cruz mostra claramente que a gente, o que a gente está falando que conhece. Eu te amo, Senhor, eu te amo. Na hora da cruz, realmente prova-se esse amor, né? Então, a cruz revela as nossas imperfeições, a cruz nos revela, porque na hora do sofrimento, revela, a forma como a gente sofre, né? Revela o que tem na nossa alma. Então, a cruz é luz e me desaponta. A cruz é fogo. E tudo que não é de Deus o transforma em cinzas. Até me esvaziar o coração do menor fio de erva que possa estar nele. Purifica, a cruz purifica. A cruz é moeda de inestimável preço. E se eu tenho, esposo santo, a fortuna de possuí-la, me enriquecerei de moedas eternas, até me tornar a mais rica do paraíso. Porque a moeda que corre no céu é a cruz sofrida na terra. E tudo isso que ela está falando foi ele que deu a luz para ela falar, né? Não é coisa dela. É dele. Ela falou, ele com raio intelectual me mostrou e ela começou a falar o que ele mostrou. Incrível. É moeda que corre no céu. A moeda que corre no céu é a cruz sofrida na terra. Na terra. A cruz faz-me conhecer mais a mim mesma, que é o que estava falando. A cruz faz a gente conhecer o que está na nossa alma. Na hora do sofrimento é que aparecem as coisas. E não só isso, mas dá-me o conhecimento de Deus. A cruz enxerta-me todas as virtudes. A cruz é a nobre cátedra da sabedoria incriada, que me ensina as doutrinas mais altas, sutis e sublimes. Assim que só a cruz me revelará os mistérios mais escondidos, as coisas mais recônditas, a perfeição mais perfeita, escondida aos mais doutos e sábios do mundo. A cruz é como água benéfica que me purifica, não só isso, senão que me fornece o nutrimento às virtudes, faz-me crescer e só me deixa quando me conduz à vida eterna. A cruz é como orvalho celeste que me conserva e me embeleza o belo lírio da pureza. A cruz é o alimento da esperança. A cruz é a tocha da fé obrante. A cruz é aquele lenho sólido que conserva e mantém sempre aceso o fogo da caridade. A cruz é aquele pau seco que faz desvanecer e põe em fuga toda fumaça de soberba e de vanglória, e produz na alma a humilde violeta da humildade. A cruz é a arma mais poderosa que fere os demônios e me defende de suas garras. Assim que a alma que possui a cruz é de inveja e de admiração aos mesmos anjos e santos, de raiva e desdém dos demônios. A cruz é meu paraíso na terra, de modo que se o paraíso de lá dos bem-aventurados são as alegrias, o paraíso daqui são os sofrimentos. A cruz é a corrente de ouro puríssimo que me une contigo, meu sumo bem, e forma a união mais íntima que se possa dar, até fazer desaparecer meu ser e me transforma em ti, meu objeto amado, tanto de sentir-me perdida em ti e vivo de tua mesma vida. Nossa, que lindo. Amém. É isso incrível, né? A cruz transforma a gente nele, nosso objeto amado. Depois de dizer isso, não sei se são desatinos, meu amável Jesus, ao me ouvir, todo se comprazia e, levado por um entusiasmo de amor, toda me beijava e me disse: Bravo, brava, minha amada filha, disse bem. Meu amor é fogo, mas não como fogo terreno, que onde quer que penetre, tudo torna estéril e reduz tudo a cinzas. Meu fogo é fecundo, e só esteriliza o que não é virtude. A cruz, né, o amor dele, purifica o que não é virtude. Mas a tudo mais da vida e faz germinar as belas flores, faz produzir os mais requintados frutos e converte a alma no mais delicioso jardim celestial. A cruz é tão poderosa e comuniquei-lhe tanta graça. A cruz é tão poderosa e comuniquei-lhe tanta graça que a tornei mais eficaz que os próprios sacramentos. Uau! Ele que comunicou essa graça à cruz. Ele que comunicou esses efeitos à cruz, né? Jesus. A cruz é tão poderosa e comuniquei-lhe tanta graça que a tornei mais eficaz que os próprios sacramentos.
E isto porque, ao receber o sacramento do meu corpo, são necessárias as disposições e o livre concurso da alma para receber as minhas graças, que muitas vezes podem faltar. Mas a cruz tem virtude de expor a alma à graça. A cruz purifica a alma. Só receber o sacramento, mas não ter a disposição, não vai ter efeito o sacramento. E a cruz purifica a alma, a cruz dispõe a alma à graça. Incrível. No sofrimento, a pessoa, quando aceita, né? Quando a pessoa aceita, tem um poder transformador. Uma purificação, sim. Meu Deus, é incrível. O mistério da cruz. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.